O brincar é muito importante no desenvolvimento infantil e é possível fazê-lo de maneira mais sustentável, com a utilização de brinquedos ecológicos, que costumam ter um impacto menor no meio ambiente em comparação com os brinquedos comuns. Os materiais utilizados na produção de brinquedos ecológicos normalmente são madeiras de poda, tecidos e tinturas naturais, e também são produzidos de maneira artesanal, favorecendo produções locais e pequenos empreendedores. Que tal conhecer mais sobre os brinquedos ecológicos e a importância do brincar para o desenvolvimento infantil? O Ecoideias começa agora! Os brinquedos ajudam a desenvolver a coordenação motora e a cognição. Isso é um tema de pesquisa da professora Maria do Carmo Kobayashi, da Universidade Estadual Paulista. Professora, qual a importância do brincar e da utilização dos brinquedos para o desenvolvimento infantil, da coordenação motora, da cognição das crianças? É interessante que a gente lembre que o brinquedo é o objeto mais próximo da criança. O brincar, a ação do brincar e do jogar é aquilo que a criança tem de mais dela e de mais infantil para que ela estabeleça relações com o mundo. Então, os brinquedos, eles são justamente esses objetos que vão fazer a mediação da criança com a sociedade, com a civilização e com a cultura onde ela se encontra. Por exemplo, se nós tínhamos há 100 anos atrás, 150 anos atrás, como meio de transporte o cavalo, a carroça, hoje praticamente inexiste na cidade carroças e cavalos, a menos que seja uma cidade interiorana, né? O que nós temos? Nós temos o carro, nós temos as motocicletas, as bicicletas. Então, esses objetos do cotidiano da criança, eles são miniaturizados e eles se transformam nesse objeto que vai fazer com que a criança descubra o que é ser uma pessoa. Então, por exemplo, um bebê de 4, 5 meses, 8 meses que pega, joga, a mãe fala, nossa, esse menino é sem educação, ele joga o brinquedo. Não, esse objeto, ele tem todo um potencial lúdico da criança conhecer o que é o objeto, se ele é colorido, se ele é áspero, se ele é liso, se ele é rugoso, se ele é quente, se ele é frio, se ele é salgado, se ele é doce. E nessa interação com o objeto, a criança também se conhece, desde bebê. Você falou um pouco disso, qual que é a importância do material que é produzido o brinquedo para a criança, essa coisa da textura, né? Como que é isso? Em relação aos objetos, o interessante, a como eles são feitos, é dar uma gama muito variada para que essa criança tenha brinquedos de madeira, brinquedos de metal, brinquedos de tecido, de texturas, né? Às vezes, quando a gente vai em loja de brinquedo, tem brinquedo que a gente faz como criança, a gente quer tocar. Dependendo das cores, gama de cores, por exemplo, eu vou ensinar o vermelho, pôr numa tira vermelha no braço da criança? Não. Eu vou ensinar o vermelho quando ela olha e fala, olha que linda a cor daquele brinquedo, daquela bola, parece um tomate, parece um morango, né? É alaranjado como uma abóbora, né? Então, esse é a gama de objetos e brinquedos não são só objetos comprados nem artesanais. E aqui vai uma questão, né, que é muito séria e muito importante. A mídia tenta impor para a sociedade, para a família e para a criança o objeto mais caro, o objeto da moda. Isso é um tanto quanto perigoso. Nós temos que pensar em quais são os objetos realmente que desafiam essa criança a pensar e a aprender e a serem felizes. Às vezes, o objeto mais caro
ele brinca per si e não com a criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma boneca que anda, corre, fala, dança, qual é o papel da criança? É dela ser simplesmente uma espectadora na frente desse objeto. E existe brinquedo para menino ou para menina? Também não. Também não. Isso daí é um cunho da sociedade sexista, né, que impõe cultural e socialmente cores e padrões para meninos e para meninas. A mesma coisa acontece com a questão das etnias. Nós praticamente só tínhamos bonecas brancas. Hoje nós temos bonecas amarelas, bonecas ruivas, bonecas afrodescendentes. E isso daí é como nós apresentamos os bebês para as nossas crianças, né? Como numa sociedade onde eu tenho muitos afrodescendentes, eu tenho só boneca branca. Então, essas questões de cor, que identifique menino, menina, isso é um conceito criado por uma sociedade sexista. Isso realmente é uma coisa que depois nós vamos cobrar, né? Para não matar mulheres, e outras questões piores que nós encontramos na nossa sociedade. E isso começa quando? Na infância, com os objetos que nós disponibilizamos para as crianças. Em relação ao ambiente, quando a criança vai brincar, por exemplo, numa área verde, num parque, num playground, isso influencia? Uma coisa que é muito importante, os teóricos que eu estudo, eles colocam o espaço como o terceiro educador. Por que o terceiro educador? A forma como você organiza o espaço, permitindo a liberdade ou não dessa criança nesse espaço, vai mostrar o que acontece, e como ela pode se deslocar. As crianças hoje, elas não sobem em árvore. As crianças hoje, muitas famílias não querem que essas crianças se sujem. Essa criança tem que ser exposta no ambiente, um ambiente seguro. A gente tem que pensar nesse ambiente seguro. Entretanto, esse ambiente ele não pode ser asséptico. Ou seja, que não ofereça nenhum desafio para que essa criança se movimente, conheça, por exemplo, um espaço como esse. Esse é um bom espaço para a gente mostrar para a criança que ela não pode enfiar a mão no lago e tirar o peixe, tirar a planta. Aqui é o lugar ideal para que a gente mostre para ela o que pode e o que não pode. Nós temos um teórico que ele chama a espécie humana de Homo ludens, Johannes Huizinga. Ele fala que nós nos tornamos verdadeiramente humanos por conta do jogo. No jogo eu tenho que esperar a minha vez, no jogo eu tenho que assumir regras, papéis que eu posso ver o erro da minha criança e reelaborar esse conhecimento, coisas que no cotidiano da vida às vezes isso não é possível.